Para todo mundo. Bom dia, depois dessa cerimônia que a gente teve de tefilim e tudo mais, estamos aqui com a sala cheia, reunidos para mais um estudo. Dessa vez vamos iniciar o quarto livro da Torá, vamos começar definitivamente a nossa travessia do deserto, já que a gente do Egito, ficou ali parado, resolvendo um monte de coisa, e agora é hora de se preparar para caminhar para o deserto. Então, para a gente ouvir as reflexões, a gente tem a grata presença de Charles Steinman, que já foi diretor de comunicação da área, todo mundo Não, eu conhece era só bem. Não, funcionário. é funcionário, tá bom. E hoje membro da Comissão de Identidade e Memória, enfim, trabalha muito sobre a questão de imigração judaica no Rio de Janeiro. Remotamente, o Charles fala diretamente da... De Zurique, apesar de você estar vendo em Jerusalém ao fundo, mas é simplesmente uma menção honrosa a Yom Yerushalayim que começa hoje de noite. Obrigado, bem-vindo, Charles. Estamos aqui curiosos para te ouvir. Tá bom. Obrigado pelo convite e vamos lá ver onde eu cheguei e vocês vão me ajudar a chegar adiante. Ainda bem que você falou do Egito, porque esse Egito da antiguidade que a gente lê era um lugar altamente civilizado, regrado, assentado numa cultura milenar ordenada e com regras claras para todos. O faraó era o deus ser humano e, com suas castas de sacerdotes e burocratas, regia a vida e a morte no Egito. Cidades, vilas, assentamentos eram burocraticamente ordenados e registrados. A pouca terra fértil ao longo do rio Nilo era ocupada e regulada. O espaço e o tempo eram domínio do faraó. O Egito Antigo nos fascina, pelo menos a mim, pois ele registra e exalta a passagem do estágio primitivo do ser humano como servo da terra para senhor da terra. Um processo longo e doloroso. Doloroso porque nesse processo também a cabeça do homem teve que mudar, sua psique e a forma de se relacionar com o meio ambiente. E nesse momento, nós precisamos abdicar da nossa realidade de 2023 e nos transportar para 4.000 anos atrás. E também peço para a gente deixar de lado o nome em português desse livro, Números, e abraçar o nome hebraico Bamidbar, que indica o lugar onde os israelitas estavam entre aquele estado de opressão no caldo cultural do Egito Antigo, da Terra Estreita, e o futuro no seu novo velho lar na terra de Canaã, já prometida por Deus ao patriarca Abraão. É nesse lugar que eu gostaria de estar com vocês agora, nesse Midbar. A tradução usual de Midbar é deserto, mas essa é uma tradução geográfica do nosso entendimento ocidental de uma região considerada por sua aparência inóspita e inabitada, que em verdade nem inóspita nem inabitada era ou é. O Midbar bíblico certamente não era um lugar inabitado, inóspito e improfícuo. O Midbar era o lugar onde os povos nômades tocavam e ainda tocam o seu dia a dia difícil, mas possível, e onde os pastores levavam seus rebanhos, pois aquele era um lugar sem a burocracia, o controle, sem domínio, sem posse. Um lugar de liberdade. O Midbar bíblico é um safe place, um lugar seguro, longe de um governante poderoso. E é lá que Deus molda e empodera seus grandes líderes, como Moisés, José, Elias. Um lugar sem coisas pré-concebidas, um lugar que não está encarcerado numa cultura, um lugar sem dono. No comentário Bamidbar Rabbah, capítulo 1, versículo 7,
eu encontrei uma chave de entendimento para esse lugar. Citação: qualquer um que não se torne sem dono, como o Midbar, não pode adquirir a sabedoria e a Torá. A palavra em hebraico usada para denominar esse estado de sem dono é hefker, que significa renunciar à posse de algo ou tornar algo sem propriedade. Somente nessa imensidão sem fronteiras, sem sons, sem interferências, o povo pôde ser colocado na sintonia certa para receber a palavra. E apesar de o deserto não ser um lugar da palavra, aquele foi o lugar escolhido por Deus para nos oferecer a Torá, como vamos celebrar na próxima semana em Shavuot. E nós só podemos aceitá-la quando nos colocamos naquele estado desprovido de posses ou preconceitos, quando tiramos o Egito dos nossos corações. Além das inúmeras contagens, censos e normas de estabelecimento de uma nova ordem social, que são também fundamentais para amalgamar o povo, como descreve o amigo Sérgio Weinberg no Ari News dessa semana, podemos extrair desse novo livro um desafio. O desafio de nos tornarmos em tal extensão livres de preconceitos e vícios que seremos capazes de aceitar novos paradigmas, novas ideias, novos conceitos. Ao acalmar o ego e renunciar às nossas lentes, muitas vezes exageradamente racionais e críticas, também trabalhamos para nos livrar de traumas e sentimentos que nos paralisam para abraçar algo novo. Para mim, o deserto não é um lugar para ser evitado, mas sim procurado. Parece que na Torá, esse estado de estar apto a receber algo novo ou a aprender algo novo está ligado à pureza de pensamento e ações, a esse lugar livre em que nós nos fazemos hefker, disponíveis. Eu li um trecho do Rabino Sacks que diz assim: o caminho para a Terra Santa passa pelo deserto. Foi lá que os israelitas aprenderam o que é construir uma sociedade que será a antítese do Egito. Não um império construído sobre o poder, mas uma sociedade de indivíduos de igual dignidade sob a soberania de Deus. Uma tarefa impossível, ele pergunta? Certamente não é fácil. O meu desafio para vocês é: o que nos faz hefker hoje, de volta em 2023? Como nos colocar nesse midbar e realmente engajar um mundo ético, justo e inclusivo? Boker Tov, para quem vai, Shabbat Shalom, e Happy Yom Yerushalayim, eu não sei o que diz. Maravilha. Pô, muito obrigado, Charles, porque... Não sei se quem estava esperando eu falar de censo, mas... Não. Eu vou até comentar contagem. Isso. Primeiro, muito obrigado. Evidentemente que quem aqui quiser entrar na discussão de contagem, de censo, obviamente, e desviar... Claro, muito bem-vindo. E desviar... Não precisa ficar debaixo da É que vocês não estão vendo, mas o Sérgio está lá na porta olhando para a gente, ele está admirando as palavras do Charles lá da porta, atrás da câmera, e vocês não estão vendo. Obviamente que existe uma expectativa que as pessoas falem de censo, de números, etc. e tal. Eu peguei a figura que tem na abertura do Bamidbar, no Rumash, eu mandei para o Charles, falei, se você precisar compartilhar com as pessoas para falar alguma coisa, ele, muito obrigado, não vou falar nada disso. E agora está explicado por que ele não vai falar nada disso, mas é incrível. E eu queria, da mesma forma que você recuperou o Egito que eu comentei, eu queria, em cima disso, uma rápida palavra sobre deserto, porque, obviamente que... Você esteve lá. Não, eu estive lá no deserto do Catar, mas
E que também tem, é curiosa a história que tem lá, curiosa sobre a aridez, sobre como que os nômades sobreviveram e criaram aquilo tudo a partir do deserto. Mas é um deserto com petróleo, né? Não é um Negev, né? Então, tem gás, né? Na verdade, muito gás. Agora, é impressionante como é que o deserto faz parte da história do povo judeu, enfim, de outros povos, mas da nossa história. E como que a gente passou, vamos dizer assim, 3 livros para chegar organizando essa história toda, para começar a caminhada no deserto, para começar aos 40 anos, para trocar a geração, para se livrar da coisa, do estigma, da coisa, da escravidão do Egito, etc. e tal. Tudo isso atravessando uma região, aí falando meramente, geograficamente falando, uma região hostil, selvagem. Eu até li uma tradução de Bamidbar como sendo, em inglês, wilderness, uma coisa selvagem, uma coisa difícil de você transpor. Então, eu acho que é essa dificuldade também que ajudou a construir o caráter do povo judeu e ajuda até hoje. Na verdade, toda aquela região deserta, ou desértica, não sei como é que chama, Desértica. no Oriente Médio, eu acho que isso monta a história de vários povos e o nosso também, sem sombra de dúvida. Então, essa tua colocação e a ênfase em relação ao deserto, achei assim, extraordinária, e só relembrar aqui a força que tem na construção de tudo que a gente é hoje como povo. Então, quem quiser falar aí, fica à vontade, o Vitor vai começar aqui. Bom, Charles, Oi. adorei o que você falou, tá? Primeiro, assim, eu vou me embora daqui a pouco. Agradeço muitíssimo ao André pela parceria. Vamos aumentar cada vez mais essa intensidade de parceria. Isso é muito bom, às vezes, não ter um pouco de responsabilidade. Acabei de ser avisado disso. Mas eu queria te falar o seguinte, Charles, eu gostei muito desse destaque que você fez para esses lugares de paz e de deserto, enfim. Deserto do ponto de vista paisagístico, de paisagem, e do ponto de vista de pessoas, etc. Realmente, eu frequento um deserto que é o deserto do oceano. Toda vez que eu vou no Isso também é oceano, considerado um deserto. é um lugar para renovar, para pensar. Eu não sei porquê, não tem nada lá, mas quando você volta de lá, você volta novo. Então, assim, esse ponto assim que você fez do povo se refazendo no deserto, realmente muito apropriado e reforça assim algumas ideias. As pessoas buscam, eu vou ali para Itaipava para pensar na vida, vou ali para o deserto, vou tirar aqui umas férias e me isolar para refazer. Realmente as pessoas se refazem. Então, muito interessante isso que ele trouxe da utilidade dos desertos quando você está se reconstruindo, quando você está se repensando e se reengenheirando. Então, tá bom, é só isso que eu queria contribuir e dar um caloroso abraço em você. Acho que você estava na Croácia hoje, não é isso? Não, Não, hoje eu estou em casa, em Zurique. Não estou em Jerusalém, como mostra aí. Tá bom. Nos Então, sentimos abração. como? Um abraço a todos. Só para dizer, o Raul vai falar, só para dizer que quem está aqui online com a gente, por favor, fique super à vontade para fazer qualquer comentário. Só acrescentar ao oceano, à serra, à casa distante, na montanha, o que quer que seja. Eu tenho lido muito sobre o valor do silêncio, né? Hoje em dia, a vida está tão barulhenta que o silêncio passou a ganhar um valor. O tempo, você ter a administração do seu tempo e poder dispor de alguns momentos de silêncio também tem um valor enorme na construção, hoje em dia, da sua pessoa, da sua reflexão, etc. e tal. Então, o silêncio, de alguma maneira, me lembra também o deserto. Me parece que tem uma relação, né, não é selvageria, mas da hostilidade, mas num lugar com pouca gente, com muito silêncio. Não, quando você fala a história... Bom, não vou deixar isso para lá. Não, porque a fala dos Charles, ela faz lembrar aquele livro, todo mundo sabe quem foi Primo Levi? Certo? Então, ele tem um livro chamado A Trégua. Todo mundo já leu esse livro? Já leram? Então, compra e vai ler. O que você estiver lendo é pior do que esse livro. Okay? Não sei o que você está lendo, mas é pior.
É pior, quer dizer que é menos bom, mas todos são excelentes. Só que esse é um pouquinho menos bom. A Trégua é um livro que ele escreveu sobre a viagem dele entre Auschwitz e Turim, a casa dele, onde ele voltou para casa em Turim. Então, ele conta essa história desse tempo suspenso, onde ele estava num trem e demorou semanas, meses, eu não sei quanto tempo agora, não lembro, essa viagem, e aonde ele fala que ele se refaz, né? Não totalmente, porque nunca você consegue voltar ao estado que você era antes, e ele estava em Auschwitz, então, mas é o tempo que ele tem para refletir, para refazer a socialização, etc, etc. E é muito parecido com essa história do Bamidbar, do tempo no deserto, onde você sai de uma experiência, no caso dele, traumática, mas pode ser de uma experiência não traumática. E você precisa realmente um tempo de calma para se refazer e para continuar adiante. Você não consegue continuar sempre no mesmo, você não consegue fazer a mudança apertando um botãozinho. Igual hoje nós estamos com uma diferença enorme. Nós estamos na pós-pandemia. A gente vai demorar um tempo. Nós estamos nesse deserto aqui também. Vamos demorar um tempo para voltar ao que a gente era antes da pandemia, a sociedade, a economia, as relações humanas e tal, na minha opinião, né? Mas esse tempo é importante. Agora, não, nós vamos voltar. Não há como não voltar, Janete. Nós vamos voltar porque o ser humano necessita da socialização, da solidariedade, do companheirismo. A ideia de que a gente pode viver isolado não é uma ideia boa. Não é uma ideia boa. A ideia está errada. Não podemos. Podemos há algum tempo viver isolados, mas não para sempre. Tá certo? Oi? Não. Sempre muda, mas não nesse nível. O humano não é. O humano é um ser gregário, precisa ser. O humano só conseguiu dominar a natureza porque é gregário. Então, agora, Bamidbar em hebraico quer dizer o lugar da palavra. Ba é no, e o mem é o sufixo prefixo de lugar, e davar é palavra ou coisa. Então, a gente se reconstrói pelas palavras, achando novas palavras. O que a gente está saindo daquele lugar onde o Charles fala tão bem, tão estratificado e organizado e não sei o quê, baseado num rei, baseado num faraó, num rei, para um lugar onde a gente vai ter que se estratificar e se organizar, baseado em outra coisa, em Deus. Em Deus. Tá certo? Essa é a grande diferença entre o Egito e o que vai ser Israel depois. E nós estamos nesse meio, tá certo? É super interessante essa visão de que eu preciso desse tempo, é mais ou menos um Shabat também, eu preciso desse tempo. Essa é uma ideia muito judaica, de que você precisa desse tempo. A ideia do Shabat, que é essa ideia que você, então, 1/7 da tua vida você não trabalha, isso é uma ideia, agora hoje em dia a gente já são 2/7, e na França eles querem fazer 5/7, né? E os dois outros... 3/7, não? Por enquanto estamos em 3, mas vão chegar em 5, depois em 6, depois vão acabar. Desde que o governo pague. O governo paga com o dinheiro de quem? Mas, enfim, vocês não entenderam ainda. Mas, enfim, é uma ideia muito judaica. A gente viu na semana passada, a Shemitah também da terra, né? Falou a Carla e tal. Nós precisamos desse tempo para nós, como povo também. E nós aqui na área também estamos nessa, precisando refazer, reconstruir, pensar de novo. Não porque foi ruim antes ou foi traumático antes, mas é porque está na hora de. Está na hora de. Então, essa vida tem que ser, a gente tem que ter o entendimento desses momentos e entrar neles bem. Eu, pessoalmente, espero estar entrando num deles agora. Ainda não consegui sair muito do outro, mas eu estou querendo, e ver se eu consigo me refazer algumas coisas. Mas é muito interessante essa interpretação do Charles, inclusive do Egito Antigo, da sociedade estratificada e tal, e o judaísmo vem falar, não é essa a forma, não é essa a forma. A forma é uma nova forma e nós vamos descobrir ela no deserto. Vamos descobrir ela num lugar onde não tem forma nenhuma para construir. É super interessante. Então, a Torá é um livro
de um valor inestimável, muito poético, muito interessante filosoficamente. Tal. Eu acho curioso. Não falei nada além do que o Charles falou, mas Não, de outra maneira. Gostei muito. Não, acho que o que eu acho curioso é que quando a gente fala desse tempo, a gente sabe aqui que ele fala no segundo dia do 13º mês, depois. Então a gente sabe que foram 13 meses de preparação. Quer dizer, tudo isso que a gente vive ou viveu entre a saída do Egito, a libertação e a caminhada agora que vai começar, foram 13 meses de preparação. É um tempo. Talvez a humanidade hoje, do jeito que está, vai precisar de muito mais tempo, quer dizer, já passou esse tempo, mas vai precisar de muito mais tempo para se reorganizar. Mas esse tempo não é físico, André, não é físico. Essas medidas não são físicas. Mas assim, tem um número aqui. Ela, inclusive, começa... Não, tem porque precisa dos números. Não, aí tem um monte de número, é até quase cansativo de tanto número. Não, que eu digo, desculpa, um número temporal, né? Ele tem um número de tempo aqui, né? Exatamente. Mas essa questão do tempo... Desculpa, eu entrei na frente de alguém, né? Vai. Não. Essa questão do tempo e do espaço é que também me ocupam, assim, me instiga. Definitivamente, espaço não é um tema dentro do judaísmo e muito menos para Deus. É um tema humano. A gente precisa muito desse espaço. Senão ele não teria levado a gente para o deserto para fazer essa transformação. Teria levado a gente direto para algum lugar. E ele podia ter feito tudo isso lá no Egito, podia ter botado os egípcios para correr e nós teríamos herdado toda essa terra fértil do Nilo. Ele podia ter ido direto para o outro lado. Quer dizer, o espaço físico, acho que para Deus tem muita pouca relevância. Para nós, sim. E justo ir para um lugar sem dono, onde todos podiam ir. Qualquer pastor podia levar o seu rebanho para o deserto. Não tinha ninguém plantado na frente do deserto com uma etiquetadeira cobrando a entrada. Qualquer um. Você ia lá com o seu rebanho. E aí também se pergunta, né? Que a gente tem essa visão do deserto como algo árido, feio, seco, que não tem nada. Os pastores já fazem isso há 10 mil anos. Burros eles não são. Se eles iam para o deserto é porque lá iam encontrar alguma coisa para comer para esse rebanho. Então, a gente mudar essa ideia de deserto. Por que Deus levaria o seu povo para o deserto? Não era para morrer de fome, não era para ter o propósito é outro. E o tempo eu também acho que não seja esse o que a gente acha que é. Eu acho que o tempo é outro. E isso é quando a gente faz... Tem certas coisas na vida que só ficam maduras quando elas ficam maduras, né? Não tem como... Você pode plantar hoje uma árvore de maçã, você não vai comer essa maçã no tempo da sua vida, você planta ela para uma outra pessoa, né? Ou para outra geração. Essa ideia de tempo, ela também é muito maleável, e especialmente no... Eu acho que essa menção de tempo, até por números, quando começam a fazer aquelas contas todas, essa matemática aí é muito fora do que é a matemática hoje. Não é a mesma matemática. Isso tem uma outra... Senão a gente teria que levar a sério que alguém viveu até 750 anos. Eu quero que alguém me prove isso, porque não é impossível. Então essa medida de tempo aí é outra. Não dá para... E também assim, não dá para aceitar essa como sendo certa e a outra como sendo errada. Você tem que, a partir do que está dito ali, chegar numa outra história, né? Senão você fica achando... Não, então foram 755 anos. Não sei quem foi que viveu até 755, eu já até esqueci, mas todos eles viveram bastante. Mas pode ser só simbólico, né? Pega o microfone, Mauro. Claro. 1 hora na casa da tua namorada parece 1 minuto, e 1 minuto na casa da tua sogra parece 1 hora. 2. A tua 2, na minha era só 1. Então é tudo muito relativo, né? Como você sente as coisas, né? Não, primeiro, obviamente, eu comentei o tempo do 13 meses, que é a única está escrito aqui. E, neste caso, cita, né? A Torá cita como 13 meses, mas para cada situação, e como o Raul falou, para cada reajuste que precisa, seja ele pessoal, seja ele da sociedade, seja ele global, cada reajuste vai ter seu tempo. Por isso que, reforçando o que o Charles falou, o tempo é de cada coisa, o tempo é de cada pessoa, o tempo é de cada momento. O tempo não é o tempo é relativo, então ele é relativo para tudo e para todos. Mas quem que falou?
Abriu algum microfone. Não, porque assim, o que o Charles falou também, que eu acho que a gente tem que conversar, é como a gente se coloca disponível para a mudança desse tempo. E E a gente não hoje, falou sobre isso. Verdade. hoje, é muito difícil isso, Raul. As pessoas têm muito medo de entrar no deserto. Aliás, eu tô... Não, E se não tirar esse Egito, eu me lembro algum tempo atrás, não teve aquela brincadeira de que não sei quem tirou, saiu de não sei onde, mas não tirou não sei onde de dentro de si? Era uma alusão a um jogador de futebol, acho que era uma história assim. E esse deserto muito difícil você ficar sem dono, se fazer disponível, porque também significa você abrir mão da sua, como chama isso? Da sua matriz de valores, preconceitos. Ainda mais o mundo hoje que está é. mudando numa velocidade incrível. Se você não entrar, você vai ficar preso num lugar, você vai ficar preso no Egito. E acho que é isso que esse Deus aí queria que nós fizéssemos. Por isso ele nos fez passar pelo deserto. Então, talvez, se você entrar, você vai entrar no Egito. Peraí, Samuel quer falar. Não, eu acho que a gente falou pouco que realmente a ideia do Egito, do deserto, os 40 anos, era para morrer a geração toda de escravos, com uma mentalidade de escravidão. Eu acho que o Charles falou realmente é bonito, é poético, mas o objetivo, e dessa vez a Bíblia foi muito taxativa, porque está lá, para morrer toda aquela geração. Então, e isso foi fundamental para a gente, porque uma geração com mentalidade escrava tenta mudar o povo brasileiro. Vai levar 100 anos, não vai dar uma geração, leva 3, 10, sou sempre otimista. Então, e a questão dos números realmente é uma coisa que até hoje ninguém conseguiu explicar. 600 mil almas saíram do Egito, 600 mil pessoas. É absolutamente improvável, porque Atenas acho que tinha 50 mil pessoas no seu apogeu. Então, realmente esse número de idade, de número de pessoas, é muito complicado. Eu nunca consegui chegar à conclusão com relação às pessoas que faziam parte de cada tribo. 40 mil essa, 50 mil aquela, é muita gente. Peraí. Tem. É um pelotão. 500 pessoas, se não me engano. 10. 10? Não, 1000. Não, mas que é mesmo. É um pelotão de exército. Temos Janete para falar aqui. Obrigado. Mas está certo, é porque, na verdade, 600 é o número de maiores de 20 que aptos a pegarem arma. Então, dizem que pode ser 2 milhões, mas vamos ouvir a Janete aqui, por favor. Benoriel, eu acho que você se contradisse aí, porque, de um lado, você disse que os 40 anos, as pessoas tinham que morrer, né? De outro lado, você falou que essa questão de números não é muito certa quanto às pessoas. Quer dizer, a gente também não sabe se é certo 40 anos, isso é mais uma... Está escrito Janete. na Torá, está escrito na Torá que essa geração tinha que morrer. Isso é uma boa explicação, mas eu não acho que seja a única, não sei se essa é real, porque é muito difícil para a gente, quando a gente lê a Torá, ver o que é real e o que não é. De repente, a gente gosta de uma coisa, acha que é real, outra coisa a gente é crítico, já acha que não é real. Então, essa questão da geração que tinha que morrer, certamente isso cai bem. Tem uma lógica, mas, de outro lado, é isso que o Charles falou, que você diz que é, como é que você falou? Figurativo, não, poético. Não sei se é poético, eu acho que também faz parte. As duas coisas, para mim, fazem parte. A reflexão, a chance de reflexão e mudança que houve durante esses 40 anos e a oportunidade também de acabar com aquela gente que tinha a cabeça tão ligada no Egito que não... Não, eu acho que os dois, para mim, digamos assim,
apetecem os dois. Ô, Janete, duas coisas, dois comentários. A gente nem sabe quando é que se houve essa travessia. Quer dizer, toda a história da Bíblia é uma história, né? Eu agora Não é uma história. eu descobri agora que descobri lendo agora os negócios, os pergaminhos do Mar Morto são do ano 070, daquela faixa. E a Torá mais antiga que tem no mundo é do ano 1000. Exato. 1000. Então, tem 1000 anos sem Torá. Quer dizer que não sobrou nada. Não sobrou. Essa Torá que existia era de Alepo. Não sei se resistiu à Segunda Guerra Mundial. Pois é. E outra coisa, a questão, eu terminei de ler um livro, Raul, interessantíssimo. O Homem Moisés e a religião monoteísta. É o último livro que Freud escreveu. Moisés e o monoteísmo. Não, o nome literal é isso, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. De Freud. Do Freud. É um livrinho assim, mas muito interessante. Um ponto de vista completamente diferente de tudo que a gente já ouviu, né? Moisés seria um príncipe egípcio e por aí vai. Mas eu recomendo, porque é interessante. Então, tudo que... Eu estou fazendo aquele curso da Academia Judaica, esse que está o último, do Goodman. Maravilhoso. E eu fiquei perguntei ao Rabino no final o seguinte: a gente chama a Mishnah da lei oral. Mas o Pentateuco foi super oral também. Ninguém nunca escreveu o Pentateuco lá no tempo que Moisés recebeu. E uma coisa que me deixou pensativo é que eu visitei no Louvre a pedra de Hammurabi. Está lá escrita. Hammurabi são 500 anos antes de Moisés. E toda ela, nas letras, que eu não me lembro que tipo de letra era. Uniformes. Antes de Hammurabi, teve o Código dos Sumérios. Antes. E que também tem as leis gravadas. Nós não temos nada gravado. Em hebraico, os egípcios deixaram inúmeros monumentos gravados, tem histórias, né? A gente vai no Metropolitan, lá de Nova York, tem aqueles templos, uns verdadeiros jornais. É por isso que a gente evolui, Benoît. Eu também Por acho. isso que a gente evolui. Pode ser. Não quero Porque não interromper. grava, né? Quando gravou, a Bíblia acabou. Gutenberg acabou com... Vamos, Obrigado. peraí, temos que botar em ordem aqui. Vou botar em ordem porque tem duas pessoas para falar aqui e ainda tem o Sami que quer falar lá. Vamos lá. O Samer. Eu não tenho necessidade de falar. Se tiver alguém, eu sempre tenho o prazer de ouvir os outros. E acredito. Mas os outros têm prazer de ouvir você. Então, vamos lá. Charles, a sua mensagem realmente é muito bonita e eu vou ficar em um midrash para fugir um pouco do que é e do que não é e utilizar o que é a capacidade humana de criar beleza nas coisas. O comentário do midrash do Rabino Ismael questiona por que a revelação de Deus foi dada no deserto. Uma terra de ninguém, um espaço aberto. Em vez do Monte Moriá, o lugar sagrado de Abraão mais tarde, para se tornar o Monte do Templo. Não é estranho que a mensagem mais importante dada a Israel emanou de uma montanha em um deserto fora de Israel, em vez da terra sagrada que o próprio Deus legou a seu povo escolhido? A resposta dada pelo Midrash, aí que entra a ideia que é o pensamento humano, tem muitas ramificações para nós hoje. O Midrash afirma que se a Torá tivesse sido dada no Monte do Templo, os israelitas teriam assumido que era apenas para eles.
Deus escolheu especificamente o deserto para demonstrar que a Torá foi, em última análise, destinada a todo mundo. Não faz muito tempo a Discovery Channel fez o History Channel fez um programa sobre isso, sobre as 10 pragas e essa questão desse tempo. Aparentemente não tem achados arqueológicos mostrando que os judeus moraram no Egito. Mas tem uma época lá que tiveram algumas coisas, que, por exemplo, a escuridão das pragas, teve um vulcão que explodiu na Itália, que cobriu a fumaça, cobriu tudo, ficou tudo escuro no Egito, com aquela fumaça. Teve lá uma época de seca que o mar, aquela região lá esvaziou, quer dizer, as pessoas podiam atravessar o rio andando, assim, e várias coisas assim que na mesma época simbolizando que tinha esses 10 pragas. Quer dizer, é interessante ver isso, mas você não tem arqueológicos que os judeus estiveram lá, mas tem muitas coisas que simbolizam essas pragas. Lá teve uma mortandade de peixes, o mar ficou meio assim avermelhado, uma cor assim, mas não era sangue, mas era É como tem aqui a lagoa, de vez em quando a nossa lagoa aqui fica toda as algas, né? Aqui. É interessante discutir isso. Você ouve ou não ouve, mas tem prova disso, não tem. Mas também não foi há 5.000 anos atrás, foi uma coisa mais próxima. Esse vulcão na Itália explodiu não faz muito tempo. Não, tem até rapidinho, Sami, antes de você falar, já vou passar a palavra. Eu lembro que o Raul uma vez trouxe um texto do Mosaico, é um site, alguma coisa em inglês, falava de textos do faraó muito semelhantes a coisas que a gente tem. Teve um artigo, mas aí É um artigo. Mas isso tem tudo a ver com isso. Exatamente, mas agora, voltando aqui ao tema e passando aí para o Sami, por favor, Sami, estamos te ouvindo. Charles, eu te agradeço realmente essa tua visão, a tua interpretação do deserto. Isso me leva de volta ao Egito e ao deserto, que eu gostava muito e todo mundo gostava de ir. Eu faço apenas um pequeno comentário. Quando a gente vai ao deserto, ou vai no oceano, ou vai para Itaipava, tem sempre um componente diferente. É que a gente sabe que a gente vai voltar para casa. No oceano, você vai, passa 2, 3 dias no oceano, mas você tem sempre na cabeça que você tem que voltar. Esse componente não existia na turma que estava lá no deserto. É one-way ticket. Você não estávamos lá saindo, não voltaríamos e teríamos que seguir em diante. Isso influi bastante quando você tem que pensar, porque a qualquer momento no seu pensamento onde você encontra alguma dificuldade e aceitação, você tem a alternativa de voltar. Essa turma não tinha alternativa de voltar. Apenas um comentário que eu faço, tá? Não, o comentário é extraordinário. Não sei se Charles quer falar também, mas vou só lembrar a história de um colega meu. Quer dizer, tem um grande amigo que mora no Canadá e tem um colega, um terceiro, estava lá no Canadá falando com ele, falou, mas estou pensando bem em morar aqui no Canadá, o que você acha que eu tenho que fazer? Ele falou, vende tudo que você tem no Brasil, porque se você tiver a oportunidade de voltar, quando tiver nas dificuldades daqui, você vai voltar para casa. Vai lá, Charles. Eu queria agradecer, porque eu estou vendo que isso também gerou essa questão. Eu tenho um fascínio por arqueologia, história, isso não é segredo para ninguém. Mas eu acho que se a gente for pegar o texto da Torá e tratar ele de uma forma histórica, arqueológica, nós não precisaríamos lê-lo todo ano. Bastava ler uma vez e o assunto se encerraria aí, porque ele não explica muita coisa, né? Ele tem muita lacuna para uma mente como a nossa, em 2023, com a tecnologia, a ciência, etc. Então, por algum motivo, esse texto está aí desse jeito. E cabe a nós, em 2023, outro dia eu estava conversando com a Janete, tem que imaginar que a gente está em 2023, que a gente só consegue ver o ano que a gente está e Moisés há 4.000 anos atrás, né? A gente esqueceu que dentro de todos esses anos, em 1720, 1714, em 1613, no ano 970,
tinha alguém sentado em algum cantinho escuro, estudando o Torá e tentando entender o que aquilo ia trazer, talvez no ano 500 e pouco. E isso é muito fascinante, porque até esse comentário do Benoliel, do Samuel, é que os sumérios e sei lá como eles chamam, os egípcios antigos, eles não estão mais aí. Eles estão cristalizados nas suas pedras, nas suas textos imexíveis e immovíveis. E nós estamos, porque todo ano a gente senta para ler esse texto, reinterpretar, trazer para o nosso momento atual e, a partir daí, construir algo mais novo mais uma vez. Eu acho que é isso que faz a grande diferença. Senão a gente estava perdido. A gente lia isso uma vez e o assunto se encerrava aí. Tá bom, levantou o cajado, abriu o mar. Eu não acredito nisso. Mas como eu acho que o judaísmo não é uma religião de fé e crença, eu sempre lembro da Janete dizer que por que a gente insiste em ser caraíta, né? Pega aquele texto bíblico e lê aquilo como se fosse uma verdade absoluta, que não merece a menor visão crítica. Eu não sou caraíta, eu não acho que ele levantou o cajado e o mar abriu. Eu tenho milhões de explicações arqueológicas, mas não é isso que esse texto quer me dizer. Ele quer me dizer outra coisa. Então, quando ele leva esse pessoal para o deserto, né, que é o meu tema, né? Ele vai para esse deserto, uma terra de ninguém, e ali ele faz a revelação, isso só na semana que vem, né? A gente está dando spoiler da semana que vem. Isso tem um significado muito grande, porque isso vale para todos nós. E quando o Raul trouxe a história do Primo Levi, isso, se a gente olhar 70, 80 anos atrás, ou até a geração do Sami, que saiu do Egito, né, no moderno, você tem que apagar o futuro, porque um exemplo da Ari, você tem inúmeros associados que no início da história da Ari, depois de 42, não conseguiram se adaptar e voltaram para a Alemanha, para a Áustria, até para outros países onde ainda podia ir. Quer dizer, mas outros ficaram no Brasil e conseguiram, nessa passagem, né, que eles tiveram, também reconstruir a partir dali. Eu acho que essa história dá para jogar em várias histórias e aprender com isso. Mas para isso a gente tem que ler todo ano que esse povo saiu do Egito, foi para o deserto, e por que o deserto? Acho que é a partir daí, né? Então, é onde eu me mexo. Sorry, falei até demais. Vamos, não, olha só, eu acho que a gente sempre deva prezar pelo tempo, mas a conversa aqui está absolutamente... tem a prorrogação por conta do computador, etc e tal, segundo o Raul. Então, não, eu queria... Peraí, vamos seguir na prorrogação. Tem Raul, Janete... Tchau, Daniel. Raul, Janete e Samuel vão falar, por gentileza. Eu só queria responder. Só no meio campo. Como o Samuel não vem muito, eu queria te dar uma teoria minha. Nunca li isso em lugar nenhum. Por que os nossos textos foram cristalizados na Torá, no Tanar, no Talmud e no Shulchan Aruch? Ok? Quando que a gente cristalizou esses textos? E eu tive essa reflexão há muito tempo atrás na minha empresa. Eu tinha uma empresa que era média, cheguei a ter 400, 500 pessoas, não era uma empresa gigantesca, mas era uma empresa bastante parruda, e eu sempre fui um cara completamente avesso a padrão e norma. Como é que chama esse negócio de organização e métodos, não sei o quê. Falava assim para as pessoas: a tua missão aqui é desenvolver a porcaria do sistema. Desenvolve ele bem e pronto. Eu não quero saber se tem que fazer assim, 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 assim. Tem que estar desenvolvido, tem que ter documentação. A tua missão é atender bem o cliente. Eu não vou te dar um papel de como atender bem o cliente, né? Atender o cliente tem que sair satisfeito. Sei lá como o cliente vai sair satisfeito, você vai ter que se virar. E eu, então, sempre fui muito avesso a fazer normas, algumas tinha escritas. Um belo dia me veio um cara que fez uma besteirada tão grande, eu lembro perfeitamente, em Belo Horizonte, que era um garoto novo e tal, que não é? E aí todo mundo fala: Raul, tem que escrever, porque esse cara fez tudo errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu pensei, pô... E eu tinha uma pressão muito grande, toda a diretoria falava: tem que ter mais norma, tem que ter não sei o quê. Contrataram uma consultoria que ficou lá um tempão comendo nosso dinheiro para não fazer nada, para organizar, para não sei o quê. Enfim. Aí eu falei: realmente, cada vez que você tem um perigo existencial, a tua reação é: vou normatizar, vou colocar por escrito. E comecei a pensar nos textos nossos que foram cristalizados ao longo do tempo. Né? Em certo momento, alguém falou: aqui fechou a Torá.
Se você ler a Torá, ela, depois de Moisés, continua a história. Yoshua é a história de Moisés continuada. Não tem por que fechar ali. Aí eu comecei a pensar, primeiro na Halachá, o Shulchan Aruch, né? Quando o Shulchan Aruch foi escrito, o Shulchan Aruch é o livro base hoje da Halachá, daqui a pouco vai ter outro, mas por enquanto é esse. Isso foi escrito por um judeu sefaradi, Yosef Karo, pouco depois da expulsão da Espanha, 1500 e pouco, certo? Ele estava, na minha opinião, né? Não falei com ele. Ele estava vendo que aquele judaísmo espanhol, sefaradi, de onde Samuel é um herdeiro legítimo, ia se perder, porque eles estavam se espalhando para tudo quanto é Ashkenazi, não sei, estavam se espalhando pelo mundo esquisito, da Europa Central e tal, estavam se misturando, nós temos que botar isso por escrito. E botaram o Shulchan Aruch por escrito. E aí veio depois isso, eles botou o Sefarad, mas enfim, esse é um. Aí depois eu comecei a pensar, e os outros, como é que foram? Aí você vai ver, basicamente a Torá é fechada depois da destruição do primeiro templo. O Tanar, depois da destruição do segundo templo. Ok? O Talmud é pouco antes da conquista islâmica da Babilônia. Pouco antes. Algumas dezenas de anos antes. Talvez não. Né? Não, que eles escreveram. Que eles colocaram por escrito. Então, a conquista islâmica da Babilônia é ano 800, por aí. Né? Maomé é ano 600, da Era Comum, mas até eles chegarem, demoraram um tempinho lá para se matar entre si, depois começaram a matar os outros, aí foram para a Babilônia e tal. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos a época do Talmud também. Então, eu tenho essa impressão de que a ideia de escrever é quando você tem medo de perder a transmissão oral, certo? Por algum motivo, ou porque o povo não está mais lá, ou porque tem muito material, ou por alguma coisa, mas eu tenho essa teoria. Uma vez eu falei com o Dario falou, você tem que pegar, sentar, sair do que você faz, vai estudar e faz um livro, porque isso aqui é interessante, e eu nunca vou fazer isso, na verdade. Mas eu estou esperando alguém escrever esse livro, porque eu acho que isso tem tudo a ver. No momento que a gente sente, igual a reza, nosso Sidur, esse que a gente tem aqui, é do século X, tem 1000 anos, tá certo? É do século X. Ele é o fruto de uma evolução de centenas de anos antes até alguém chegar a escrever. Por que escreveu? Quem escreveu esse Sidur chama-se Rav Amram. Ele recebeu uma pergunta. Ele era um rabino, um sábio da Babilônia, né? Onde foi a grande evolução judaica toda do judaísmo rabínico, que vem da Babilônia, basicamente. Iraque, Síria, esses lugares. Basicamente Iraque. Ele recebeu uma pergunta de uma comunidade na Espanha falando, Rabino, como é que reza de verdade? Hein? Porque a gente está esquecendo aqui. E aí ele escreveu o Sidur e mandou. Também era uma vontade de alguém que estava perdendo, que estava com medo que essa fluidez, né, ia fazer com que as pessoas não conseguissem levar para adiante. E aí vem o Sidur. Então eu tenho essa impressão de que a gente sempre escreve, faz norma, não sei o quê, quando a gente tem algum perigo existencial. Vou perder, registro por escrito. E é uma gaiola. É uma gaiola. Uma vez eu vi, só para terminar, uma palestra de um cara que é metodista, é protestante, que é herói da minha filha gosta muito dele. Eu fui no Bennett escutar ele com ela. Ele era muito bom mesmo. Esqueci o nome dele, daqui a pouco vou lembrar. E ele falava que a religião, né, é um pássaro que voa por aí, não sei o quê, e a religião organizada é a gaiola, que você pega esse pássaro, bota ela e tranca. Certo? Essa é a religião organizada. Esse é o texto escrito aí, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. É uma gaiola. É uma gaiola. E ele tem um conto belíssimo sobre isso, agora eu não vou lembrar também. Mas é isso. Então eu tenho essa teoria. Eu queria te falar, porque se você viesse sempre aqui, eu esperava outro dia, mas agora, como você não vem... Agora você devia vir. Vamos na prorrogação. Janete vai falar, depois vai falar o Samuel. Eu vou interromper o fluxo desse pensamento. Que eu queria saber do Germano que capacidade profética você tem, que as coisas que você traz é como se você já soubesse sobre o que nós vamos falar. Por exemplo, esse midrash que você trouxe cai perfeitamente no que o Charles falou. No entanto, o Charles podia ter abordado essa paraxá de N ângulos,
Mas eu queria saber se você lê a nossa mente, porque você sempre traz o papel escrito certinho. Com licença. Janete, deixa eu lhe dizer, quer dizer, eu, na realidade, no meu trecho aqui, eu utilizei o censo, não utilizei o deserto. Quer dizer, se o Charles tivesse abordado o censo, eu teria já uma outra posição, porque a ideia não é o que eu penso só, é tentar entrar no contexto que nós estamos falando. Mas eu tenho aqui, e mais duro ainda, ele citou o dia de Jerusalém, Jerusalém, e eu tenho uma posição extremamente desagradável do que está acontecendo lá com os ortodoxos. Também está escrito aqui, mas fica comigo. ele traz uma porção de pessoas. Ele tem tópicos, Não, ele vai escolhendo o tópico de acordo com o tema. Ô, Charles. Vamos no Samuel, Ô, Charles, depois vamos ouvir finalmente do Charles. Segura aí, Charles. Eu acho que eu não me fiz claro. Eu sou o maior fã do mundo da Torá. Eu sou o maior fã do mundo do judaísmo. As mensagens que a Torá nos dá são fantásticas. E é por isso que os sumérios foram embora, os babilônios foram embora, porque eles só tinham uma meia dúzia de leis e não tinham um contexto, porque a Torá é muito mais do que leis, como falou o Rabino Rubens, né? A Torá não é só lei. A lei tem um contexto. A Torá tem aspectos éticos, morais, comerciais, de direito. É um compêndio da vida. E é isso que nos trouxe até hoje. É por isso que nós estamos aqui. Não é por causa da historinha se Abraão existiu ou não existiu, se a Torá foi entregue por Deus ou não. O importante foi a mensagem que veio. E essa mensagem aqui é transmitida de geração em geração. E até hoje os posek, não é posek, Raul, que vão interpretando, são os homens autorizados a interpretar e atualizar. Então, isso é que eu acho espetacular do judaísmo. Não é a questão histórica que me preocupa. Se o mar abriu, se não abriu, acho absolutamente irrelevante. Então, mas a mensagem é que é bacana. E as interpretações, que eu não chamo interpretações, eu chamo de atualização. É novo. Ele modifica uma coisa para outra completamente diferente e diz que é uma interpretação, quando não tem nada a ver a coisa que ele fala, as pessoas. Tem a ver com novas atualizações da lei ou do pensamento e que vão sendo transmitidos. É por isso que a gente está aqui. É a Torá e o Shabat, porque o Shabat faz a gente praticar isso. E também o Shabat faz a gente ler todo dia, quer você queira, quer não queira. Entendeu? Então, e o Minyan de quinta-feira. Exatamente. Então, é isso. Esse sentimento de grupo que nós temos. E talvez até por sermos minoria, tenha nos ajudado a gente se manter. É verdade. Vou passar. Gilberto quer falar um minutinho e depois a gente vai ouvir o Charles no encerramento aqui. Acho que estamos bem de prorrogação, né? Eu só queria compartilhar uma experiência que na minha primeira missão profissional que eu tive no meu primeiro trabalho, uma pessoa muito inteligente, que eu reputo de uma das cabeças mais brilhantes que existiam, infelizmente ele faleceu, eu estou falando do Sr. Hans Stern. E ele disse para mim assim: Gilberto, eu sei que para você vai ser difícil as regras, então você vai usar o seguinte pensamento: não existe regra. A regra é não há regra. Charles, vamos finalmente com Charles, por gentileza. O finalmente é que foi muito bom e que... Estão me escutando? Então, e que
Sobre esse seu pensamento, Raul, a gente pode discutir sobre isso. Eu chamo isso do efeito Emanuel Ringelblum, que quando viu o povo cercado no gueto, resolveu acionar uma série de pessoas e registrar o que estava acontecendo, porque ele via o povo acabar ali e isso tinha que ficar para o futuro. Eu chamo isso sempre de efeito Emanuel Ringelblum, porque a gente encontra, vira e mexe, muitos textos que nos contam coisas ou que nos revelam coisas de momentos em que a gente achava que ia acabar. O seu é parecido, eu chamo sempre assim, eu sempre quando encontro nas minhas pesquisas, falo, efeito Emanuel Ringelblum. Emanuel Ringelblum, para quem não sabe, foi um historiador dentro do gueto de Varsóvia que, vendo aquela situação dos judeus aprisionados e sendo exterminados e morrendo, resolveu acionar professores, pessoas e documentar todo o dia a dia no gueto e o que estava acontecendo com a população judaica e também os seus usos e costumes, o que se fazia, como era a vida desses judeus e a vida judaica deles, e a gente só sabe como foi também por causa dele, que isso foi encontrado depois escondido debaixo da terra. Então, é isso. De resto, vamos encarar o deserto de frente. Vamos para o deserto. Eu adoro um deserto, né? Eu só entendi, eu só entendi a história no início de Gênesis e essa questão do mundo quando eu estive no Marrocos. Foi a minha primeira experiência de deserto. E eu me vi num paraíso, que era uma espécie de oásis, onde as pessoas cultivavam de tudo, e do lado um deserto, que era esse mundo ameaçador. E eu entendi essas questões muito bem no Marrocos. É isso. Agora a gente não está escutando. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Agora sim. É. Agora sim. Obrigado demais pela tua reflexão, pela condução aqui, porque quando o Vitor me chama para ajudar ele por conta de agenda dele, que ele não pode vir, para mim também é sempre um desafio, mas esse desafio sempre fica mais fácil quando quem conduz o estudo bota uma provocação dessa e que faz com que a prorrogação fique curta, na verdade, né? Então, eu fico aqui meio de camisa 8, né, distribuindo a bola, vai para um lado, vai para o outro e facilita muito. Agora, é fascinante porque quando eu me preparei e separei vários temas, igual o nosso profeta Germano, vai separando vários, vai ajustando ali, mas eu pensei muito sobre a questão, não dos números, mas de juntar essa turma toda e por que a premissa de pessoas aptas a portar armas. E aí me levou à questão da guerra, que também tem a ver com você estar disponível para enfrentar o deserto, mas a minha reflexão caminharia por qual guerra, que tipo de guerra o povo vai enfrentar. Então isso vai ficar para o ano que vem, quando a gente voltar tudo de novo, e a gente pode ser que seja uma reflexão para o ano que vem, com um mundo completamente diferente, que a guerra hoje é uma, ano que vem será outra, e a gente passa por isso. Então, realmente queria te agradecer, Charles, por ter desviado desse meu caminho inicial, por não ter utilizado o quadrinho que eu te mandei e ter levado a gente para uma reflexão assim, muito agradável essa semana também, tá bom? Um abraço para todos. Eu agradeço você. E a gente tem feito dupla dinâmica já tem alguns estudos. É verdade. O Vitor sempre me coloca com vocês. Eu vou falar para ele para deixar assim. Toda vez que você falar, eu de qualquer maneira vou conduzir. Tá ótimo, ótimo. Muito bom. E queria lembrar todo mundo que para nossas atividades do dia a dia na área, semana que vem, a partir de quinta-feira, né, Shavuot, a área tem uma programação intensa, começando com o nosso estudo aqui, mas depois tem à noite tem a leitura dos 10 mandamentos, depois sexta-feira tem Shahar. Shavuot à noite tem a leitura dos 10 mandamentos, vai demorar 3 minutos. Depois nós vamos fazer um debate. Eu ia falar o dilema. Perdão, sobre o dilema da escassez. Tem que ligar o microfone aí. Não, pode falar. Nós vamos ter aqui o microfone. Segura um pouquinho. Nós vamos ter um painel. Obrigado. Está sendo super bem preparado, com 6 pessoas diferentes, cada uma, 2 de cada área, médico, jurídico e ético,
para falar sobre o dilema da escassez, quer dizer, como utilizar recursos vitais, porém escassos. Quem merece receber? Quem vai ficar de fora? Porque aquela história, né? Tem a história do Talmud, que duas pessoas estavam no deserto e era um deserto brabo. E só tinha água para uma pessoa sobreviver. Se eles dividissem a água, os dois morriam. Quem tinha direito a beber aquela água? E dispara daí. Né? É um dilema que a gente se vê ainda hoje. Suavizado, mas a gente se vê. Então a gente vai debater esse dilema em todos esses coisas. Eu acho que é uma atividade imperdível. Né? Dilema da escassez que tem a ver com esse deserto e com a disponibilidade que a gente se encontra, que o Charles colocou. Então está tudo atual. Mas 7 horas da noite. Tem um lanchinho, depois tem... Mas é um lanchinho simples, tipo hora da cafezinho, depois tem a leitura dos 10 mandamentos pela Carla e pelo André, e depois nós vamos entrar nesse painel. São 2 médicos, 2 advogados, 2 juízes, e o Sérgio, e mais um professor de ética. Ele tem tanta universidade que eu não sei, porque o currículo dele é desse tamanho. Todas as universidades que você pensar, esse cara já trabalhou. E a gente ainda vai ter tempo de anunciar isso de novo no Minion da semana que vem, só para lembrar. De manhã. É verdade. Tá? É isso. Então. E o curso do Mica, que eu não sei se todo mundo já se inscreveu, fica gravado, o Samuel pode falar. É maravilhoso, é imperdível. Se você quer entender Torá, escuta o Mica. Melhor de tudo é que eu costumo dizer, aliás, eu perguntei... Estamos sem microfone aqui. Não é aquele Joseph, né? Daqui, também na praia. Por que as universidades de rabinato não têm curso de oratória? Tinha que ter 6 meses de oratória. Porque tem uns expositores que são fantásticos no que dizem. Ou você dorme. Não pode formar em rabino se não tiver oratória. 100%. Deixa eu me despedir do pessoal que está online, que a gente continua aqui. Vou me despedir do pessoal que está online, agradecendo todo mundo. Fiquem com a gente. Semana que vem a gente se encontra para esse espaço. E o Charles quer falar alguma última Não, eu ia coisa? dizer oratório e gramática. Para eles falarem direito. Perfeito, Charles. Sim, foi importante. Não menos importante, né, Charles? Não menos importante, Um abraço para todo mundo que está online. Obrigado, gente. Tchau, Nesse gente. espaço Boa nos tarde, encontramos Shabbat semana shalom. que vem. Tem outros espaços aí ao longo da semana junto com a área. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.